erramos, acho que 3 penaltis, esta vez erramos uno y el adversario convirtió todos. Bueno, son circunstancias del jogo. Não sei se tenho para analisar muito isso. Eu posso dormir tranquilo, mis jogadores também. Que tem que fazer, Voivoda? Treinar penalti. Treinamos penalti. ¿Sí? Pon carga psíquica en los entrenamientos. Puse carga psíquica en los entrenamientos. ¿Me entiendes? Mas saben que erra penalti los que lo ejecutan. ¿Sí? Los torcedores no van a errar penalti, porque eles não estão dentro do campo para executar. Está bem, o torcedor está para torcer e o jogador está para executar e fazer gol, e o treinador está para treinar. Bueno, nós treinamos, fallamos e vamos a levantar cabeza e vamos a continuar trabalhando, porque esse é nosso compromisso com este clube. Voivoda, boa noite. Boa noite. Eu não sei se você já teve tempo de conversar com Kevin Andrade, e se não, o que você falaria para ele? Foi o último pênalti, acabou que o Léo Jardim defendeu e a classificação não veio. Você já falou com ele, e o que você falaria se ainda não tiver falado com ele? Não, o saludei a ele, ánimo para ele, tem personalidade, mas se tenho que dizer algo, se lo voy a decir a ele. Acho que hay que proteger a él, mas tem personalidad. Es un jugador que hace 3 días convirtió un gol en la Bombonera. Hoy o toca o fallar, mas él se va a recuperar y va a continuar haciendo goles. Y confiamos mucho en él. Erraron jogadores importantes en la final de Cearense. Hoy o tocó a él, mas vamos a continuar y vamos a ganar partidos por penalti. Eu acredito que os partidos mais importantes em uma final, este time vai ganhar por pênalti. E, Voivoda, ainda ali no primeiro tempo, o juiz marcou o pênalti, a bola bateu na mão do Marinho. O Marinho, claro, não gostou nada. Como é que você analisa esse lance? Não, o resultou estranho que somente porque o jogador não tinha condição de jogar. O que o senhor pensou para essa partida com essas mudanças do meio para frente? Bueno, primero escolhemos jogadores en cuanto a su condición. Habíamos tenido una partida muy desgastante en porque había demostrado en una partida en Buenos Aires que nos podía dar desequilibrio en ese sector de Ocampo, atacar o costas de Pitón. Trabajamos la parte defensiva también con él, más hizo una boa partida. En zagueros también tivemos que o trocar, más tengo un elenco grande, un elenco con más ya un funcionamiento, entra uno y sale otro, ya no se resiente tanto, no se modifica tanto el funcionamiento. Eso es importante. Muchas veces pueden criticar a Voivoda, más Voivoda no mantiene un chimi, no da secuencia a un chimi, mas si el funcionamiento está bien con diferentes jugadores, eso significa que tengo jugadores inteligentes, jugadores que entienden o que necesita o chimi. Entonces, o mudanza de jugadores. Si mudanza de jugadores no mudan un funcionamiento, es más, acrescentan o hacen evoluir el funcionamiento, eso fala bien de jugadores. Entonces, tengo un buen elenco, sabemos que Fortaleza necesita un elenco de cantidad y de calidad, por nuestra logística, y voy a continuar trabajando con la misma pasión, con el mismo compromiso y con el mismo amor a este deporte. Aí o Juan Pablo Voivoda, técnico do Fortaleza, ele tem razão, né? Se ele troca os jogadores desde que chegou ao Fortaleza, não é uma novidade, né? Ele raramente repete o time. Não parece que os resultados são ruins, né? Não, exatamente. Ele tem feito um ótimo trabalho no Fortaleza. Hoje fez um bom jogo contra o Vasco.
Poderia ter vencido, poderia ter perdido, como perdeu nos pênaltis, né? Depois de um empate por 3-3. Acho que a entrevista foi bastante consciente. E a mesma questão da discussão sobre o menino ser o último a bater. Claro. Acabou de marcar um gol na Bombonera. Fez gol no último minuto na Bombonera. E a gente precisa também um pouco resolver o que a gente quer, né? Se não pode o menino bater o último, também não dá para reclamar de guardar o seu melhor jogador, como foi a discussão do Neymar na Copa do Mundo, para bater o último. Então, a gente precisa decidir o que a gente quer, né? Ou é para botar antes quem bate para você iniciar a cobrança na frente, ou não é. Não adianta a opinião mudar com o resultado. Ô Ramon, para você que esteve lá, faço a mesma pergunta que fiz aos amigos da cabine que participaram da transmissão sobre a questão defensiva do Vasco ali. É uma questão de organização, você acha? Ou tem que haver troca de nomes? Porque hoje me chamou muito a atenção o fato de o Hugo Moura não ter sido relacionado sequer para o banco de reservas nesse jogo contra o Fortaleza. Não sei se foi por causa da falha que ele cometeu contra o Atlético Paranaense. Fato é que ele foi contratado, o Vasco pagou um bom dinheiro para trazê-lo do Atlético Paranaense. Ele fez 2 jogos só. Cumpriu uma meta, Vasco, tinha uma meta de contratual também, o Vasco teve que comprá-lo. Isso. Exatamente. Ele cometeu a falha e num jogo importante como o de hoje, sumiu. Talvez, não sei se resolveria os problemas, se ajudaria a resolver, mas seria uma opção para tentar diminuir esse conforto dos adversários quando tem a bola. É uma questão de ajuste ou uma questão de necessidade de uma característica diferente de um jogador? Bom, primeiro a gente não pode responsabilizar um jogador só pelo mau momento da equipe, que foi com o Hugo Moura contra o Atlético Paranaense, ele foi expulso, ele contribuiu diretamente para o resultado do jogo, concordo. Igual o Kerv agora também. A gente pode também jogar essa eliminação em cima do Kerv, desse garoto. Perfeito. Que eu acompanho na Copinha, um muito bom jogador. A gente, né, Mansur, não sabe se ele bate pênalti bem ou não. A gente não vê os treinos. Exatamente, acontece. Errar faz parte. Todos bateram muito bem hoje. Ele pode ter passado a maior das confianças ao treinador sobre a capacidade dele de bater. E aí chega no jogo, fez gol na última rodada na Bombonera, contra o Boca Juniors, e hoje entrou, bateu e perdeu, enfim. Mas em relação ao Vasco, voltando ao Vasco, o que eu acho o Vasco, o Maestro foi muito feliz nesse comentário da organização, da compactação que tem. Fica muito distante, né? No jogo contra o Marcílio Dias, ficou muito evidente, eu trabalhei nesse jogo da Copa do Brasil, o primeiro jogo, a distância que ficavam os volantes percorrendo, correndo atrás. E sempre inferioridade numérica, descompactado. A marcação chega sempre depois da bola, atrasado, né? E parece que o jogador está sem vontade, não está conseguindo acompanhar a marcação. Muito pelo contrário, ele está correndo muito mais, se desgastando muito mais, e a hora que tem a bola ele não consegue jogar, ele não consegue pensar, porque ele está cansado, né? Se a gente pegar um passado recente, ano passado, o Vasco tem uma reação e começa a jogar um pouco mais organizado, porque o Ramon Dias coloca o Zé Gabriel fazendo 4-1-4-1, o Paê aberto pela esquerda e o Verrete na frente. Isso dá uma sustentação. Por quê? Se a bola vai no lado direito, o Zé Gabriel pesava para cá, igualava em número de jogador. Se a bola ia para o lado esquerdo, para o lado direito, ele vinha também para esse lado e conseguia igualar. O Vasco não deixava espaço para muita criação. E tinha o Paulinho também, né, Ramon? Que eu acho que ajudava muito nessa função, com um cara de muito mais Exatamente. Física, eu acho que né, falta também, foi que a Ana e o Maestro falaram, um jogador de contenção, um jogador que pega. Que, na minha opinião, é o Hugo Moura e o Zé Gabriel são esses 2 jogadores para essa tal função. Eu acho que tem uma soma de fatores aí, não sei se Ramon ou Felipe, vocês concordam. Eu acho que tem uma questão das características dos volantes, que já não são jogadores de extrema pegada, isso é um ponto. Mas acho que existe uma questão de característica dos homens de frente. Quando você tem um time que parte de um 9, que é um 9 muito característico como o Verrete, que naturalmente não vai ser um jogador da máxima mobilidade sem bola. Por trás dele você tem o Paê, que é capaz de decidir jogo e te dar por jogo 2, 3 lances que você olha e diz, só ele é capaz dos 22 de fazer isso. Mas ele também te oferece, naturalmente, muitíssimo pouco sem a bola. O time começa a ter uma série de compensações que precisam ser muito bem feitas para você sustentar. Então não é só a característica dos 2 volantes somada à característica dos homens de frente que já não contribuem tanto pelas características deles. Então, eu acho que é uma formação que se desequilibra com facilidade. Hoje, eu acho que o desenho do Vasco em campo se somou a essas características também. Por vezes você tinha os 2 volantes saltando nos 2 volantes do Fortaleza, o lado do campo.
Com isso, o David, ele não fazia linha de 4 junto com Galdames, Esforça e o Adson pelo outro lado. Ficavam esses três, Galdames, Adson e Esforça, com um pedaço de campo Muito gigantesco grande, para cobrir de um lado para o outro. Então qualquer inversão de bola ampliava, já não são jogadores de estrela pegada. E tinham muito campo para cobrir. Então eu acho que o Vasco tinha muitas descompensações que são uma soma de organização e de característica dessa escalação que tem ido a campo. Isso pode pesar também para a cobrança da torcida em relação ao Maicon? Porque hoje houve muitas cobranças ao Maicon, né? Em alguns momentos do jogo ele acabou vaiado. Ele erra ali no primeiro gol do Fortaleza, ele dá um passe forte demais pro João Vitor, que não consegue dominar, né? E aí o Fortaleza rouba a bola e sai o primeiro gol. E no lance do segundo gol, né? É o segundo gol do Fortaleza. O segundo gol, ele acaba tomando um drible, que faz parte E depois do jogo. ele perde E depois ele não consegue alcançar Olha a bola, né, Ramon? Exato. Perde o E Lucero. o torcedor cobrou muito do Maicon. Mas é que nesse aspecto, tem a ver com a característica. organização? Outra soma de organização com característica. É um zagueiro mais pesado e que joga exposto. Isso. A minha questão era se ele não estava exposto demais, é o que dificulta para qualquer jogador. Sendo ele novo, O Rafael Paiva colocou o João Vitor na lateral direita justamente por ser um jogador de uma vitalidade melhor, né? Mais rápido, né? Em relação ao primeiro lance dele, o Maicon, ele tinha a opção, né, Mansur, de fazer uma bola longa, seja ela no Verratti ou no Adson em profundidade. Ele optou por um passe para tentar sair jogando, tinha só uma opção de passe, né? Ele acabou errando esse passe e aí originou o gol, né? Caiu no Pochettino, o Pochettino acionou o Marinho, que fez o gol de direita. No segundo lance, ele tomou um drible, mérito do Lucero, e ele teve a oportunidade de fazer a falta e parar a jogada. Eram 5 jogadores do Vasco na área. Mais uma vez, os volantes do Vasco entrando também. Claro, estava correndo de costa, bola descoberta, contra-ataque, enfim. Entendível esse posicionamento. Mas mais uma vez ele poderia ter parado a jogada, ele ter feito a falta lateral para poder esfriar o jogo e não deixar o Fortaleza chegar. O Fortaleza chega e consegue, mesmo assim, a bola vai no lado direito, o Pochettino cruza e acaba saindo o segundo gol. Eu acho que são erros evitáveis, né? O drible não, porque foi mérito, mas a saída de bola sim, ele poderia quebrar essa bola e tirar o perigo dali. O passe era um passe confortável, só que isso é muito forte. Sim, mas ali se ele dá um passe, a pressão estava muito bem encaixada no Fortaleza. É justamente essa falsa impressão. Eu acho que ele está livre, eu acho que ele está livre. Quando você abaixa a cabeça para dar o passe, o Fortaleza pressiona de qualquer maneira e tenta roubar essa bola ali justamente para acontecer o que aconteceu. Então seria mais seguro ele quebrar essa bola no Verratti, claro, porque é muito bom de cabeça, ou no Adson em profundidade. Já voltamos a falar sobre o Vasco. Teremos inclusive a entrevista, né, do treinador interino, que está deixando o cargo, né, para a chegada do trabalho do Álvaro Pacheco é organizar defensivamente o Vasco para a partir daí fazer o time começar a competir.